Essa é a antiga igreja de San Pietro, uma pequena vila no caminho entre Nápoles e Roma. As tropas americanas, avançando desde Salerno, chegaram a San Pietro em dezembro de 1943. E aqui ocorreu uma batalha que foi para muitos soldados americanos a sua estreia. E foi uma estreia infernal. San Pietro hoje é só um monte de ruínas. A Segunda Guerra Mundial foi, sem sombra de dúvida, um conflito terrível, tanto do ponto de vista militar quanto do ponto de vista civil. Combates sangrentos trouxeram consequências para as populações civis. A bota italiana forma como se fosse um corredor cortado ao meio pelos montes Apeninos. Os alemães, sabedores disso, e sendo os melhores soldados defensivos da Segunda Guerra Mundial, traçaram linhas sucessivas de defesa. E a pequena San Pietro Infine estava exatamente na primeira linha de defesa após o desembarque em Salerno. A Itália foi um dos pontos mais difíceis de se lutar durante a Segunda Guerra Mundial. A conquista da bota italiana foi sangrenta, violenta e dura. Mas o cenário que levou à luta na Itália começou a ser traçado após a invasão aliada no norte da África e na ilha da Sicília. Após derrotarem os alemães e os italianos no norte da África, os aliados planejaram então uma grande invasão na ilha da Sicília em julho de 1943, quando aproximadamente 3.000 navios lançaram uma das maiores operações combinadas da Segunda Guerra Mundial. Nas 5 semanas seguintes de luta na ilha da Sicília, 500.000 soldados, marinheiros e aviadores aliados lutaram contra as forças alemãs e italianas pelo controle da ilha. Os aliados venceram, mas as forças do eixo conseguiram evacuar mais de 100.000 homens e 10.000 veículos da Sicília através do Estreito de Messina, no começo de agosto, o que levou a uma segunda operação de desembarque, desta vez no continente italiano, na bota italiana, no início de setembro de 1943, na chamada Operação Avalanche, nas praias de Salerno. E essa invasão coincidiu também com a anunciada rendição da Itália aos aliados, com a deposição de Benito Mussolini pelo rei da Itália. As unidades italianas cessaram o combate e a Marinha Real Italiana se rendeu aos aliados. E isso foi decisivo no que viria a seguir, pois os alemães mudaram a sua estratégia defensiva, traçando linhas de defesa ao longo do território da bota italiana, principalmente no caminho para Roma. Nestas linhas de defesa aconteceriam as batalhas mais difíceis e duras da frente ocidental na Segunda Guerra Mundial. Para se defenderem do avanço aliado pela bota italiana, os alemães construíram, a cada 18 quilômetros, uma linha de defesa ao sul de Roma. Esse complexo de linhas de defesa levou a várias batalhas. A de San Pietro, que vamos falar hoje, a Batalha do Rio Rápido e a Batalha de Monte Cassino, que já falamos aqui no canal, mas vamos falar novamente. Entender esse progresso difícil é compreender a dureza do que foram os combates por ali. Após a conquista da ilha da Sicília pelos aliados, o comandante em chefe alemão em todo o território italiano, Albert Kesselring, demarcou uma linha de inverno com 3 sistemas defensivos paralelos no caminho entre o sul da Itália e Roma. Estas linhas defensivas foram chamadas de linha Reinhard, linha Gustav e linha Hitler, colocadas a 18 quilômetros uma da outra, aproveitando o ponto em que a Península Itálica é mais estreita. E as linhas serviram como uma série formidável de obstáculos no caminho da marcha aliada em direção a Roma. A primeira delas era a linha Reinhard. Esta linha ia do rio Sangro ao mar Adriático, cortando a bota italiana. A linha avançava em direção ao sul a partir do Monte Cassino, da cidade de Cassino,
e incorporava as montanhas que dominavam as abordagens e os ângulos de ataque do vale do rio Liri, movendo-se até oeste à foz do rio Garigliano. Com isto, a linha passou diretamente pela pequena cidade de San Pietro in Fini, bloqueando uma passagem estratégica e única entre duas montanhas, conhecida como Passagem do Mignano. Nesta passagem estreita do Mignano, corria a Rota 6, a principal estrada que subia do sul para o centro da Itália, indo de Nápoles a Roma, passando por Cassino e a entrada do Vale do Liri, um local estratégico. Aqui da porta da igreja antiga de San Pietro, dá para ter uma dimensão da importância desta vila no avanço aliado e na defesa alemã. Olhem só o relevo ao redor de San Pietro. Era uma passagem estreita e aqui, naturalmente, os alemães fariam uma barreira e defenderiam, tentando parar o avanço aliado. A cidade de San Pietro foi toda reconstruída logo abaixo, mas a San Pietro antiga ficou como testemunha dos combates sangrentos que aqui ocorreram. San Pietro in Fini, como é o nome completo de San Pietro, como ficou conhecida, é uma pequena vila às margens da rodovia que liga o sul da Itália a Roma. Aliás, todos os caminhos levam a Roma, mas especificamente do sul para o norte da Itália, este era o único caminho. Então, San Pietro passou a ser importante e fundamental, mesmo sendo uma pequena vila. A cidade ficava de frente para a estrada, entre duas montanhas que dominavam o cenário. Não teria como os aliados avançarem sem tomarem San Pietro. A importância de San Pietro in Fini no avanço dos aliados durante a campanha italiana deve-se a vários fatores estratégicos e táticos. San Pietro estava localizada ao pé do Monte Sammucro, parte do sistema de montanhas que circunda o Vale Liri, caminho direto para Roma. Controlar essa vila significava ter uma posição vantajosa para lançar ataques subsequentes contra posições alemãs mais fortificadas ao norte, como o Monte Cassino. A vila fazia parte da linha Gustav, uma série de defesas alemãs projetadas para impedir o avanço dos aliados para o norte da África, no trecho conhecido como linha Reinhard. A conquista de San Pietro era necessária para enfraquecer essa linha defensiva e permitir avanços mais amplos. Depois de varrer a Sicília no verão de 43, as forças aliadas tinham uma tarefa difícil pela frente. O 5º Exército Americano, que desembarcou em Salerno e começou a subir a península, era comandado pelo general McClark e ficaram paralisados 3 meses de campanha à sombra do Monte Sammucro, na entrada do Vale do Liri. Era o início de dezembro. A chuva e a neve de um mês cobriram as encostas circundantes e transformaram o vale em um lamaçal. A linha alemã ia do topo do Monte Sammucro até a vila de San Pietro, cortando o vale, que era chamado de Vale da Morte. Era formidável e cheio de esconderijos. A montanha tinha quase 1.200 metros de altura e era íngreme. Como eu já disse, a Via Latina, a única estrada que ligava o sul da Itália até Roma, era um objetivo estratégico importantíssimo. McClark escolheu então a 36ª Divisão, chamada Divisão Texas, para liderar o ataque. A batalha foi precedida por ataques aliados à colina do Monte Caminho, na entrada do desfiladeiro do Mignano. Essa passagem estratégica seria o coração da batalha. Toda a massa montanhosa ao redor
A passagem do Mignano tem cerca de 10 km de comprimento e 6 km de largura. Para atravessar a passagem do Mignano, seria preciso anular as defesas alemãs nos dois montes que dominam a passagem, o Monte Sammucro e o Monte Lungo, e incrustada na montanha estava a vila de San Pietro. A San Pietro da Segunda Guerra era feito de fachadas grossas em cada casa, portais bem reforçados, antigos, de centenas de anos, e vielas estreitas. E nestas vielas, os soldados se confrontaram. Alemães de um lado, americanos do outro lado. O combate foi feroz. E um novo tipo de combate, uma nova modalidade, rua a rua, mas em vielas italianas. O preço do avanço a cada metro dessas vielas era muito alto. A 36ª Divisão Americana, a Divisão Texas, recebeu a missão de tomar San Pietro. Essa divisão era formada principalmente por soldados oriundos do Texas, mas também do Arkansas. E o seu símbolo é uma cabeça de flecha indígena com um T, de Texas. O comando norte-americano colocou sobre os ombros da Divisão Texas a dificílima tarefa de tomar os morros e o Vale da Morte. Além disso, essa divisão também, após ultrapassar este obstáculo, teria outros ainda mais difíceis. Após se organizar, o primeiro ataque veio com força. O ataque direto às posições alemãs dentro e ao redor de San Pietro começou em 8 de dezembro de 1943, com o 2º Corpo do 5º Exército avançando, comandado pelo Major-General Geoffrey Keyes. As posições alemãs eram defendidas pelo 15º Regimento Panzergrenadier, parte do 10º Exército Alemão. Após uma semana de intensos ataques e contra-ataques, o 3º Batalhão de Rangers e o 143º Regimento de Infantaria da Divisão Texas dominaram as alturas no topo do Monte Sammucro. A Divisão Texas planejou então um novo esforço para 15 de dezembro, avançando por cima do Monte Sammucro, enquanto que o 1º Grupo Motorizado Italiano e pela primeira vez forças italianas que haviam mudado de lado em setembro de 43 entraram em confronto com os seus antigos aliados, os alemães. Este ataque deveria capturar o Monte Lungo, e no meio dos dois montes, a 141ª Infantaria da Divisão Texas atacaria a cidade de San Pietro. O ataque começou no dia 15 de dezembro ao meio-dia, quando 16 tanques Sherman e caça-tanques M10 avançaram. O ataque blindado falhou devido a minas e fogo antitanque. 4 dos 16 tanques sobreviveram. E depois de 4 ataques aliados e contra-ataques alemães, a Divisão Texas manteve o domínio sobre os dois montes nos flancos, Lungo e Sammucro, de modo que os alemães recuaram então para dentro da cidade de San Pietro. Com o contra-ataque alemão, a luta se intensificou. As baixas do 5º Exército Americano, em especial da 36ª Divisão, a Divisão Texas, chegaram a 16 mil soldados. A rodovia que atravessa a passagem do Mignano até o Vale do Liri foi apelidada de Vale da Morte ou Vale do Sangue, por conta do número elevado de mortos e do sangue que escorria morro abaixo. A batalha destruiu completamente a cidade de San Pietro Infine. A destruição foi provocada por uma combinação de combate corpo a corpo,
a baioneta, morteiros e artilharia pesada tanto dos aliados quanto dos alemães, que é adotar uma política de terra arrasada. Não deixariam nada para trás. Toda a população foi evacuada antes da batalha e se esconderam em cavernas em uma montanha próxima, uma situação um tanto quanto precária. A luta nas vielas de San Pietro foi sangrenta. Tanto a batalha como a situação da população civil inspiraram numerosos relatos, como, por exemplo, do jornalista Ernie Pike, famoso jornalista de guerra americano, que cobriu as ações em San Pietro. Na sua narrativa sobre a batalha, Ernie Pyle escreveu: "Você simplesmente não conseguia ver os alemães, que tiveram tempo de sobra para cavar trincheiras profundas. Era preciso subir morro acima e atravessar um terraço ou um muro de pedra, e sempre havia mais um. Você poderia olhar para aquele muro e ver o que pensava ser uma pedra preta, mas não era uma pedra, era um buraco com uma metralhadora do outro lado, onde os alemães cavavam trincheiras conectadas e rastejavam para frente e para trás. Eles disfarçavam suas posições com dormentes, terras, pedras e plantas, e ficavam lá sentados com vinho, pão preto e queijo, enquanto esperavam por nós. A maioria dos homens do esquadrão que avançava ficava ferida imediatamente. Os alemães miravam direto para nossas gargantas o tempo todo, e os atiradores eram bastante precisos. Muitas das pessoas que vi levaram tiros bem no meio dos olhos. Nossos médicos usavam capacetes com cruzes vermelhas e vi alguns deles atingidos por balas que passavam bem no meio daquela cruz. Como também pelas cenas registradas em um vídeo documentário dirigido pelo famoso cineasta John Huston e que ficou conhecido como A Batalha de San Pietro, um filme marcante e um dos mais importantes documentários feitos durante a própria batalha na Segunda Guerra Mundial. A cada esquina, a cada portal, a cada bequinho, a surpresa poderia estar esperando. Então os soldados avançavam lentamente, cautelosos, pois o inimigo estava à espreita. Ao final do combate, 400 soldados americanos estavam mortos e mais de 1.000 feridos. O preço pela tomada de San Pietro foi alto em termos de vida, mas também para os habitantes dessa vila, que jamais voltou a ser ocupada. Não é à toa que hoje San Pietro é conhecida como a Pompeia da Segunda Guerra Mundial. Hoje, a nau da igreja de São Miguel Arcângelo, como é conhecida a igreja de San Pietro, está dessa maneira, abandonada, em ruínas, mas ela foi parcialmente restaurada porque toda a vila, o complexo aqui de San Pietro antiga, foi transformado num memorial histórico da Segunda Guerra Mundial. Aquele estabelecimento comercial ali é um restaurante e um hotel. O restaurante se chama John Huston e fica aqui na entrada da antiga San Pietro, na entrada do memorial. Não é à toa que ele tem esse nome. John Huston fez um documentário durante a Segunda Guerra Mundial sobre a Batalha de São Pedro. Ele é facilmente encontrado aí na internet e também nos canais de streaming.
E o filme se chama exatamente isso, A Batalha de São Pedro. É um documento vivo desta batalha. Assistir o documentário e visitar San Pietro nos dá um quadro completo do que aconteceu aqui. A Batalha de San Pietro ficou famosa pelo filme do John Huston, que fez muito sucesso naquela época, durante a guerra ainda, nos cinemas norte-americanos, e até hoje é exibido, por exemplo, ela está no catálogo da Netflix. Mas tomar a cidade não só gerou um bom filme, gerou muitas baixas dentro da 36ª Divisão, a Divisão Texas. Mais de 1.200 baixas, mais de 400 mortos. Um alto preço pela pequena cidade. O objetivo final dos aliados era capturar a vila, dominar os montes, Samuco e Lungo, e facilitar o avanço em direção a Roma, superando e controlando a passagem do Minhano, o chamado Vale da Morte. O progresso, no entanto, foi lento e custoso, devido à forte defesa alemã e às condições adversas do terreno. A Batalha de San Pietro se destacou pela intensidade dos combates e pelo alto número de baixas, especialmente para as forças americanas, pois a vitória veio a um alto custo. A dureza da batalha e o elevado número de baixas demonstraram as dificuldades que os aliados enfrentariam ao longo da campanha italiana. Os soldados da 36ª Divisão, Divisão Texas, enfrentaram um inimigo bem preparado e fortificado, com a vantagem de posições elevadas e fortificações sólidas, além de enfrentar o desafio adicional das condições adversas e do terreno montanhoso e destruído. A intensidade do combate e as elevadas baixas sofridas apontaram um caminho longo e difícil pela frente, e o próximo obstáculo logo viria: Monte Cassino. Visitar este Parco della Memória Histórica, onde tudo está preservado, embora pareça abandonado, essa cidade fantasma, chamada Pompeia da Segunda Guerra Mundial, é caminhar literalmente pela história. Espero que você tenha gostado dessa caminhada, dessa visita a San Pietro, e que tenha se interessado em saber um pouco mais sobre essa batalha, que foi o prenúncio de outras como Cassino e Anzio. Se você gostou do vídeo, não esqueça de dar o seu like, deixar o seu comentário ao final, também se inscrever no canal Viagem na História. Não se esqueça que San Pietro faz parte do nosso roteiro pela Itália, e em 2025 você pode caminhar conosco pelas vielas de San Pietro e descobrir essa joia preciosa da história. É só entrar em contato pelo nosso WhatsApp. Obrigado pela sua atenção. Eu volto logo com mais histórias. Até mais.